Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês o triângulo neve, dada a medida de uma base, a medida de um ângulo que tá nessa base e a medida da bissetriz em relação a esse ângulo, tá? Então, eu vou começar construindo o triângulo com vocês e depois a gente analisa as outras informações do enunciado. Então, eu vou começar aqui com o segmento com representação de uma reta, como sempre. E eu vou colocar aqui a base, que no caso é NI. Então, vou começar com o ponto N, vou medir aqui 6,2. E aqui, então, eu tenho o vértice I. Tudo bem? Eu tenho aqui, então, um ângulo de 52 graus com origem N. Então, eu vou ter que construir esse ângulo aqui, né? E aí, eu vou ter um ângulo aqui de 52 graus. A construção desse ângulo aqui, eu já fiz ela separada, tá? Então, eu utilizo muita ferramenta de transporte de ângulo, que já tem vídeo aqui no canal para ajudar vocês. E é muito organizador quando você tem essa ferramenta, porque aí a sua construção, ela fica mais limpa, né? Imagina fazer tudo isso daqui e aqui, né? Ia ficar uma bagunça. Então, eu sempre gosto de utilizar em um outro espaço, construo o ângulo em outro espaço, e depois eu faço o transporte desse ângulo. Vou comentar rapidamente para vocês aqui, mas utilizei algumas estratégias, né, possíveis. Então, 52 graus e meio é a mesma coisa que 105 dividido por 2, uma possibilidade de construção. Ou você pode construir fazendo 45 mais 7 graus e meio. Lembrando, gente, que esse meio aqui, esses 30 minutos, significa basicamente, né, que 1 grau, ele equivale a 60 minutos, tá? 1 grau equivale a 60 minutos. O que de modo mais claro é assim. Opa. 1 grau, uma setinha, 60 minutos. Porque a base é 60, como se fosse hora, de 60 em 60. A estratégia que eu usei aqui foi construir esse ângulo, que é o ângulo BAO. Esse ângulo BAO, ele é um ângulo de 105 graus, eu construí 105. Como que eu fiz 105? Eu fiz 90 mais 15. Tem vídeo aqui no canal, se eu não me engano, desse ângulo. E depois eu fiz a bissetriz desse ângulo. Se eu faço a bissetriz de 105, eu tenho 52 graus e 30 minutos. Então, eu tenho aqui que CAO, ou KO, é um ângulo que mede 52 graus. E é isso que eu vou utilizar, eu vou transportar esse ângulo, né? Então, eu peguei aqui meu compasso, vou pegar aqui qualquer medida, faço um arco aqui de circunferência. Com essa mesma medida, eu vou aqui pro N, que vai ser a nova origem do meu ângulo. Vou aqui com N. Agora, eu pego a distância entre essas intersecções, marco aqui. Pronto. Olha só que beleza, que orgulho da construção. Pronto, gente, olha que lindo. Ao invés de ter tudo isso daqui, eu tenho só uma coisa linda e organizada, que é o meu ângulo aí de 52 graus e meio. Agora, então, eu vou utilizar essa informação, né? A bissetriz, em relação a esse ângulo, mede 5,2 graus. Então, eu vou construir a bissetriz. Vamos lá. Constrói a bissetriz. Determina 2 pontos. Desses 2 pontos, então, a gente determina um outro traçado. Pronto. E eu vou traçar aqui. A nossa bissetriz. Pronto. Eu sei, então, que aqui eu tenho a bissetriz, né? Mas eu sei que, como ela vai ser bissetriz de um triângulo, ela tem uma medida, nesse caso, de 5,2. Então, eu vou vir aqui, vou marcar 5,2. Peguei 5,2. Nessa intersecção, então, eu vou determinar esse ponto. Que ponto que é esse, né? Esse ponto aqui, por exemplo, vou chamar ele de ponto X. Esse é um ponto X. Ele vai ser a intersecção da bissetriz com esse lado VE do nosso triângulo, ó, VE. E aí, gente, eu só utilizei até agora informações básicas, né? Então, medida de lado, construir um ângulo, construir a bissetriz. Vamos pensar agora, então, como que a gente encontra esse vértice V. Eu sei que o V necessariamente está nesse lado do ângulo de 52 graus e meio. Então, o V está aqui em algum lugar. E eu sei também que E
X e V são colineares, ou seja, pertencem à mesma reta. Então, se eu unir aqui E com X, eu vou ter uma intersecção aqui nesse ângulo. Então, esse daqui... Oxe, o que aconteceu aqui? Gente do céu, nem vi isso daqui. Que zona. Odeio bagunça. Me perdoa. Me empolguei aqui com a bissetriz. Então, tenho aqui que esse ponto V, então, vai ser um outro vértice do nosso triângulo. Então, agora, eu já tenho o ponto V, já tenho o nosso triângulo. Agora, eu quero eleger dos pontos que distam 4 centímetros do baricentro desse triângulo. Então, preciso encontrar esse baricentro. O baricentro, ele é a intersecção das medianas. Então, eu vou precisar construir aqui pelo menos 2 medianas para encontrar o baricentro. Para construir mediana, a gente precisa encontrar o ponto médio dos lados, construindo mediatriz. Então, eu vou fazer aqui de NE. Fazer a mediatriz. Ao invés de... Vou traçar aqui, então, a nossa MDTZ. Ai, desculpa, não preciso traçar mediatriz, né? Eu só preciso do ponto médio. Então, vou nomear aqui esse ponto de ponto M, por exemplo, e vou traçar aqui... Mas não vou nem traçar de caneta, porque eu só quero o baricentro. Então, tenho aqui, ó, que VM é uma mediana. Vou traçar agora uma outra mediana, por exemplo, em relação ao VN. Então, vou pegar o meu compasso, vou aqui abrir ele um pouquinho. Vou abrir aqui. Pronto. E aí, aqui, essa intersecção dessa mediatriz com um lado seria o nosso ponto médio, e aí a nossa mediana em si é do ponto médio até o vértice oposto, ó. E eu não preciso traçar a mediana em si, eu só quero a intersecção. Então, eu só vou marcar aqui. Esse ponto aqui vai ser o nosso ponto G, que é o nosso baricentro. Gente, o que tá riscando aqui que eu não tô vendo? Nossa, já tô achando loucura já. Vou forçar aqui o nosso triângulo, só para ele ficar mais evidente para vocês, tá bom? Porque vai aparecendo várias coisas aqui. Então, esse daqui é o nosso triângulo neve, tudo bem? Esse daqui tá me deixando, olha. Tenho o triângulo neve, encontrei o baricentro, que é o ponto G. Agora, eu preciso encontrar esse LG que foi pedido, dos pontos que distam 4 centímetros do baricentro. Para isso, distar uma distância de um ponto é uma circunferência. Então, eu vou pegar aqui, ó, 4 centímetros... Peguei 4 centímetros, vou com centro em G, que é o nosso baricentro, e vou construir essa circunferência. Essa circunferência que eu tô construindo agora, ela sim é a solução do nosso problema. Então, é uma circunferência de centro em G e de raio 4 centímetros. Quem que é esse ponto G? G é o baricentro. G, no geral, é o nome que a gente dá, tá? É costume, mas poderia ser qualquer nome que você quisesse. Certo, gente? Muito trabalho, hein? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida aí, comenta, que eu respondo com calma para vocês. Curte, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. E não se esqueça sempre, bora construir?